Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael. Este é o vídeo de número 39 do canal Retornando às Escrituras. Conforme eu havia prometido no último vídeo, hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Isaías. Mas os irmãos que têm nos acompanhado, nos estudos do livro de Apocalipse, não se preocupem, porque nós vamos dar continuidade também no estudo de Apocalipse. A gente vai estudar um pouquinho de cada um pouquinho de Isaías, um pouquinho de Apocalipse, até nós encerrarmos os estudos. Amém, irmãos? Então, não se preocupem, os irmãos que estão acompanhando o estudo de Apocalipse, que nós vamos dar continuidade aos estudos. Mas hoje, nós vamos dar início, então, ao estudo do livro de Isaías. Amém, irmãos? Então, peço aí vocês que se preparem aí para nós estudarmos juntos a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, iniciando então o estudo de Isaías, vamos inicialmente falar um pouquinho a respeito do profeta, o profeta Isaías. O seu nome, ele significa Iavé salvou, É o profeta que mais se aproxima do Evangelho de Jesus, Tanto é que ele é chamado de evangelista, do Antigo Testamento. Isaías, ele era um membro de uma família rica, respeitada lá em Jerusalém. Ele gozava assim de relações íntimas, com a família real. O pai de Isaías se chamava Amós, não o Amós profeta, mas o outro Amós. Esse Amós, ele foi irmão do rei Amazias, E Isaías, então, ele foi primo primo primeiro, do rei Uzias, e foi neto do rei Joás, Então, Isaías, então, ele convivia nesse meio, Isaías, então, ele tinha condições de analisar os acontecimentos políticos daquela época. Mas apesar de ter acesso às pessoas mais influentes, de ter acesso a informações privilegiadas, Isaías continua a ser o quê? O porta-voz de Deus. Isaías, Amós, o profeta Amós, Oséias, eles profetizaram na mesma época. Eles são profetas contemporâneos. Segundo o livro de Isaías, ele se casou pelo menos uma vez, e teve 2 filhos. Um filho dele se chamava Um Resto Volverá, e o outro se chamava Rápido Despojo, Presa Segura. Então a gente vai estar estudando mais para frente, com mais detalhes com relação a esses filhos, de Isaías, mas o nome dos filhos de Isaías significava um prenúncio, das coisas que iria acontecer com Israel. O primeiro filho é Um Resto Volverá, está falando de um remanescente, que voltará, tá apontando o quê? Para o povo que seria submetido ao ataque assírio, mas também estava apontando para uma promessa de restauração, de Israel. E o segundo filho, que é o rápido, o despojo, presa segura, significa o rápido, está se referindo aos despojos, e veloz está se referindo à presa, ou seja, fazendo referência à devastação, que Deus traria sobre a Síria, sobre Israel e sobre Judá. Então, esse aqui é vamos dizer assim, um significado inicial, dos nomes dos filhos de Isaías, que a gente vai estar estudando com mais profundidade mais para frente. Isaías, então, ele chama a sua esposa de a profetisa. Quando a gente vai lá para Isaías 8, versículo 3, diz assim: Fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de Rápido Despojo, Presa Segura. E a gente vai perceber aqui no profeta Isaías, irmãos, diferentemente de outros profetas, como Jeremias, como Ezequiel, Isaías, ele não começa o livro falando a respeito do chamado dele. O chamado dele, Isaías só vai ser relatado o chamado dele no capítulo 6. Então ele não começa o livro relatando a respeito do chamado dele. Então Isaías é um profeta que ele atuou, antes do exílio babilônico, Ele iniciou o livro pedindo o povo de Judá para se voltar para Deus,
ele iniciou, vamos dizer assim, o seu ministério profético no último reinado do rei Uzias, por volta do ano de 740 a.C., né? Durante, então, o reinado do rei Uzias, né, o reino de Judá, né, viveu em paz durante muitos anos, né? E Isaías, então, exerceu seu ministério sobre os reinados de Uzias, né, ou também chamado de Azarias, né, Jotão, Acaz e Ezequias, né, todos esses reis de Judá. E agora, irmãos, vamos ver alguns fatos históricos, né, que aconteceram durante o ministério de Isaías, né? É importante também nós analisarmos também os fatos históricos, até para a gente poder se situar, né, na nossa mente, a ocasião em que Isaías vivia, né? Como era o mundo na ocasião de Isaías, né? Então, no ano 745 a.C., né, Tiglat-Pileser III, ele ascende ao trono da Síria. Depois, em 740, ocorre a morte do rei Uzias. Aí surge aquela visão de Isaías, no capítulo 6, né? E o rei Jotão, então, ele sucede o trono. Depois, no ano de 736 depois de Cristo, né, ocorre a morte de Jotão. Acaz, ele sucede o trono, né? E o reino do norte, então, ele se alia com a Síria para poder atacar o reino de Judá. No ano de 734, né, Tiglat-Pileser ele ataca e invade Israel e a Síria. Em 727 antes de Cristo, né, Salmanaser ele assume o trono da Síria. Em 725, Ezequias assume o trono no lugar de Acaz. Em 722, Sargão II assume o trono da Síria. Ele toma Samaria, né, e inicia ali o cativeiro de Israel, cativeiro assírio, né? Em 711, Sargão ele invade a Síria. No ano 709, Sargão toma a Babilônia. E no ano 705, Senaqueribe assume o lugar de Sargão II. E no ano 701, Senaqueribe invade Judá. Então, isso aqui é um pequeno relato histórico, né, para os irmãos poderem entender, né, em que contexto, né, atuava Isaías. Então, irmãos, Isaías, ele profetizou, né, até a doença e a recuperação de Ezequias, né? E nós vamos ver que Isaías ele profetizou numa época muito difícil, né? Numa época que estava havendo um verdadeiro, vamos dizer assim, uma conturbação internacional muito grande, né? Onde as nações poderosas elas ameaçavam o reino de Judá, né? Mas o grande problema naquela época não era tanto as ameaças externas, mas o problema maior, né, eram as ameaças internas que o reino de Judá sofria, né? E segundo a história, né, Isaías ele foi brutalmente martirizado pelo rei Manassés no ano de 680 a.C., né? Foi cerrado ao meio, né, segundo a história, né? E Isaías, então, ele inicia seu ministério já profetizando contra Judá, né? Aí depois também contra as diversas nações, né? Em volta, como a Síria, né? Ele fala da invasão da Síria, lá no Reino do Norte. Ele fala da questão do cativeiro babilônico, né? Ele profetiza também para Jerusalém, para o Egito, para Tiro, para a Síria, né? Um dos destaques, né, proféticos de Isaías diz respeito ao rei Ciro, né? Ele faz uma profecia voltada para o rei Ciro, né? Lá do Império Medo-Persa, né? Ele profetiza várias vezes acerca da vinda de Cristo, né? Na primeira vinda de Cristo. Ele faz menção das duas grandes tribulações do povo de Deus, né? Do povo de Israel, que foi a invasão de Senaqueribe e o cativeiro da Babilônia, né? E nós vamos ver que há mais citações de Isaías no Novo Testamento do que qualquer outro profeta. Então nós temos muito mais citações no Novo Testamento a respeito do profeta Isaías do que outros profetas do Antigo Testamento, né? Por exemplo, Mateus 12, 17 a 21, Romanos 10, 16 a 20, 16 a 20 e outras passagens.
Então, nós falando um pouquinho aqui do livro de Isaías, né? Alguns estudiosos, eles defendem que havia três Isaías, né? Um que escreveu dos capítulos 1 a 39, que esse capítulo, né? Esses capítulos são chamados de Proto-Isaías, né? Ou primeiro Isaías. Eles defendem que um outro Isaías escreveu os capítulos de 40 a 55, que é chamado de Deutero-Isaías, né? E um outro Isaías que escreveu os capítulos 56 a 66. Então, o livro de Isaías ele é chamado de Pequena Bíblia, né? Por quê? Porque o livro de Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia, né, nós sabemos que ela tem 66 livros, né? O livro de Isaías também ele é chamado de livro messiânico, né? Porque é o livro mais citado, né, no Novo Testamento, cerca de aproximadamente 65 vezes. Aí, voltando ao assunto aqui com relação aos três Isaías, né, o que a gente percebe nessa questão, né? E qualquer diferença sobre o conteúdo, né, de um livro, né, não quer dizer, né, não é prova de que há três autores, né? Nós temos também outros livros da Bíblia que trazem também essas características, ou seja, assuntos diferentes, né, no mesmo livro, né, traz essa característica. O próprio historiador Flávio Josefo, né, ele afirma que Isaías escreveu as três seções do livro, né? E a gente vai ver que nem a Septuaginta, né, ou qualquer outra versão antiga menciona uma autoria tripla, né, do livro de Isaías. Então, nós temos que, naquela primeira sessão, né, dos capítulos 1 a 39, né, Isaías vai falar sobre o juízo vindouro sobre Israel, vai falar sobre o cativeiro assírio, né, e babilônico. Isaías vai falar sobre a apostasia, vai falar sobre o juízo sobre as nações gentílicas, né, vai falar sobre a restauração de Israel, né, lá no reino milenar, né, sob o governo de Cristo, né? Então, essa primeira parte ela trata o quê? De Israel, né, e das suas lutas contra as invasões assírias, né? Agora, já nas invasões assírias, né, na segunda metade, né, do século 8 a.C. Aí, quando nós vamos para a segunda parte, né, a segunda parte, Isaías vai falar sobre os exilados na Babilônia. Ou seja, trata-se de um fato surgido cerca de um século e meio mais tarde. Ou seja, é um fato que ocorreu um século e meio mais tarde, da época de Isaías, né? E aí que as pessoas se confundem, né? Porque as pessoas não entendem que o Espírito Santo de Deus, ela pode usar homens para falar a respeito do futuro, né? Foi o que aconteceu, né? Então, Isaías ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, para profetizar algo, né, para a geração futura. Ou seja, Isaías está profetizando a respeito da situação dos exilados na Babilônia, né? Coisa que iria acontecer o quê? Um século e meio depois, né, da vida de Isaías. E na terceira sessão, né, que é uma sessão que trata de outros assuntos diferentes, né, que fala, essa terceira sessão ela fala sobre misericórdia, ela fala sobre o consolo, ela fala sobre restauração eterna, né, sobre o governo do Messias, né. Essa terceira parte, então, ela traz para nós aqui palavras de encorajamento, né. Ela fala do Messias que viria ao mundo para salvar os homens, né, para confortar e abençoar seu povo. Então a gente percebe que são três sessões diferentes, né, que tratam de assuntos diferentes, mas do mesmo autor, né? Nada impede que seja o mesmo autor que trata aqui de três assuntos diferentes, né? Então as pessoas que defendem que houve três Isaías, né, elas não entendem, né, que o Espírito Santo de Deus pode usar uma pessoa de várias formas, né? Foi essa forma que Deus então usou Isaías. Isaías, então, ele escreveu também outros livros, né, que não chegaram até nós, né? Por exemplo, a biografia de Uzias, né, que se encontra lá em 2 Crônicas 26, 22, que diz assim: Quanto ao mais atos de Uzias, tanto nos primeiros como nos últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Tem um relato também dos livros dos reis de Israel e de Judá, que está lá em 2 Crônicas 32, que diz assim: Quanto aos mais aptos de Ezequias,
e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Então, irmãos, esse é um pequeno relato, né, a respeito do profeta Isaías, né, a respeito do livro de Isaías. E agora nós vamos entrar, então, no capítulo 1, né, do livro de Isaías. Né? Então, no capítulo 1, então, Isaías ele começa a descrever as queixas do Senhor contra Judá. Né? A gente vai ver aqui que é uma visão global, né, da mensagem apresentada no livro inteiro de Isaías, né? Onde nós veremos evidência, né, do estado de apostasia, do estado de rebeldia, do estado de corrupção de Israel. Né? E Isaías vai apresentar aqui um remanescente, né? Um remanescente que vai permanecer fiel. Né? Então, como eu já disse aqui anteriormente, né? Isaías ele não começa a falar do seu chamado. Né? Ele já começa com Deus tratando o pecado do povo de Israel. Né? E o seu chamado só vai estar lá em Isaías capítulo 6. Né? Então, provavelmente, né, dos capítulos 1 até o 5 de Isaías, né, Isaías já está profetizando algo que já aconteceu, né, depois do seu chamado. E Deus aqui, nesse capítulo, está querendo dar ênfase, né, no terrível reinado de Acais. Né, porque o rei Uzias e o rei Jotão foram reis tementes a Deus. Mas o rei Acais não foi. Né. Então, provavelmente, né, esses fatos ocorreram no terrível reinado do rei Acais. Então, iniciando, né, versículo 1, né, Isaías 1, versículo 1, diz o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, o termo aqui, visão, né, ou profecia, ele se refere a uma revelação, né, ou seja, uma comunicação de uma mensagem divina, né, para os homens. Né? E aqui nesse versículo, né, os reis de Judá eles foram colocados em ordem cronológica. Né? Por quê? Porque eles foram reis antes do exílio babilônico. Né? Então, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, né, são reis de Judá. Né? Eles foram colocados aqui nesse versículo em ordem cronológica. Né? Então, irmãos, os profetas eles eram chamados então, de videntes. Né? Por quê? Porque as suas profecias eram chamadas de visões. Né? Por isso que eles eram chamados de videntes. Né? E nós sabemos o quê? Que a nação de Israel ela tinha se dividido, ela se dividiu, né, depois da morte de Salomão. Né? O sacerdócio e o trono de Davi ficaram no reinado de Judá, né? E as 10 tribos do norte elas formaram um reino do norte, né? Também chamado de Efraim, né? Tendo Samaria como capital. Né? E o reino de Judá teve como capital Jerusalém. Então Isaías então ele profetizou a queda de Israel para a Síria, né? Mas a mensagem de Isaías ela era principalmente para o reino do sul, né? Mas a mensagem também de Isaías ela se aplicava também ao reino do norte. Então, quando Isaías começou a profetizar para o reino do norte, né? O reino do norte já estava no final da sua existência. Né? E nós vamos ver que muitas vezes no livro de Isaías, né? Às vezes a palavra Israel ela se refere a ambos os reinos. Né? Então, a gente tem que analisar o contexto, né? Para poder entender, né? Se Israel está falando do reino do norte ou se está falando ambos, né? Judá e Israel. Versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então o versículo está dizendo aqui que é o Senhor é quem fala, né? Mostrando aqui que Isaías foi um instrumento para que a mensagem, né, fosse entregue ao povo. Os filhos que foram criados e engrandecidos, né, Deus os fez crescer. Né? Então está se referindo aqui ao povo de Israel, né, que se tornou um grande povo, né? Porém eles se desviaram do caminho do Senhor. E a palavra aqui revoltados, né, que está aqui no versículo, né, essa palavra revoltados, quando a gente vai lá para o hebraico, né, a tradução dessa palavra significa ofensa, rebeldia, transgressão, desobediência. Né? Então, está se referindo aqui ao povo de Israel. Né?
Deus, então, irmãos, na condição de juiz, ele convocou os seres celestiais e a terra para serem duas testemunhas de acusação que ele fez contra a rebelião de Judá. Então, é como se Deus convocasse um tribunal, né, e fizesse as suas acusações. E nós temos outro exemplo na Bíblia, né, convocando os céus e terra como testemunha. Né? Moisés, quando foi mediar o pacto de Deus com Israel, né, ele convocou os céus e a terra como testemunha, né, de que Deus havia alertado o povo. Quando a gente vai lá para Deuteronômio 30, 19, diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então a gente percebe que nesses versículos aqui, né, não é só em Apocalipse que é mencionada a questão das duas testemunhas, né? Então a gente percebe que esse assunto das duas testemunhas já vem relatado desde os profetas, né? Desde a Torá. Então não é um assunto novo, né, no livro de Apocalipse. É um assunto que já vem relatado, né, já no Antigo Testamento. E nesse versículo aqui, Deus então chama Judá de filhos, né? Criei filhos, ou seja, ele está chamando o reino de Judá de filhos. E Deus inicia uma chamada de atenção para os filhos, né? Para tentar trazê-los de volta ao arrependimento. Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem o conhecimento, o meu povo não entende. Então aqui, irmãos, no lugar de Israel, né, entenda-se o que? Judá. Né? Então, quando fala o boi e o jumento, né, a gente sabe que o boi e o jumento ele tem seus instintos de obediência. Né? E é interessante que Deus usa a figura do boi e do jumento. Né? Por quê? Porque o boi ele era um animal mais submisso, né? Mas o jumento não era tanto submisso. Mas ambos os animais eles eram capazes de reconhecer certas coisas. Né? Mas o povo de Deus não entendia. Né? O povo de Deus não entende isso. Ou seja, Israel não conhece o seu dono. O boi e o jumento conhecem, mas Israel não conhece o seu dono. Então, o animal ele conhece o dono, né, que o alimenta. Então, tanto é que o versículo fala aqui de manjedoura. Né? Manjedoura é o lugar onde os animais se alimentavam. Ou seja, o animal não se rebela contra o seu dono. E é interessante quando fala de manjedoura aqui, nos aponta lá para o nascimento de Cristo. Né? Porque quando Jesus nasceu, né, não havia lugar para ele na hospedaria. Por isso que seus pais o colocaram em uma manjedoura. Então, o nascimento de Jesus em uma manjedoura está mostrando o que para nós? Que Jesus veio para ser em tudo submisso a Deus. Né? Outra comparação também semelhante, né, a questão aqui do boi e do jumento, ela foi usada também lá em Jeremias, capítulo 8, versículo 7, né, que diz assim: até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Aí, versículo 4. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aqui Deus começa a relatar que atos de apostasia, né? Apostasia é o afastamento da fé. E Isaías, então, começa aqui a mostrar, né? Apontar aqui os atos de apostasia. Né? Porque nós sabemos que lá no Monte Sinai, né, Israel havia formado uma aliança com o Senhor. Mas essa aliança ela foi quebrada, né, por causa da incredulidade e da idolatria. Né? E eles se tornaram corruptos. Né? Eles deram as costas para Deus. Né? Por isso que Deus estava declarando eles culpados, exatamente por causa disso. Né? Embora houvesse uma prosperidade material, né, mas do ponto de vista espiritual, o povo estava perecendo. E aqui, então, aparecem expressões, né, que o Senhor utiliza contra Judá, né, que são características das pessoas que praticam a iniquidade. Né? Então, ele fala aqui, nação pecaminosa, né, ou seja, uma nação envolvida, né, com pecado. Né?
povo carregado de iniquidade, né? A palavra iniquidade no grego é anomia. O a significa não, e nomia significa não lei. Ou seja, iniquidade significa que é a não observância da lei. Né? Está apontando para a condição daquele que não cumpre a lei. Né? Ou seja, conforme a pessoa ela vai se afastando da verdade, né? E aqui nós estamos falando de apostasia, né? O temor ele vai se acabando. Né? Ele fala aqui também de raça de malignos, né? Está falando dos transgressores da lei. Ele fala dos filhos corruptores, está falando daqueles que desconsideram a lei. Ele fala daquelas pessoas que abandonaram o Senhor, e embora privilegiados em relação às demais nações, eles se esqueceram de Deus. O versículo fala aqui que eles blasfemaram do Santo de Israel, ou seja, eles estavam zombando, né, dos profetas, né? E a palavra de Deus diz aqui que eles voltaram para trás, ou seja, eles foram alienados de Deus. E quando a palavra de Deus diz assim, blasfemaram do Santo de Israel, né? Quando Isaías usa essa expressão Santo de Israel, ele está lembrando lá da visão que ele teve lá do trono de Deus, né? Ou seja, Isaías queria mostrar para o povo, né, a majestade de Deus, né? O poder daquele Deus que ele viu no trono, né? Daquela visão que ele viu no trono. Ele está querendo passar essa visão para o povo de Judá. Né? Versículo 5. Versículo 5 diz assim: Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Aqui Deus compara Israel a um servo ferido. Né? Deus está querendo mostrar a figura de um servo sendo espancado, né, por causa da sua má conduta. Aí o versículo 6 diz: Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas nem amolecidas com óleo. Então aqui Isaías passa a dar a característica, né, desse servo ferido, né? Porque Isaías comparou o seu povo com um corpo doente, né? Ou seja, do pé até a cabeça. Ou seja, significava que todo o corpo estava doente. O pecado, então, ele atingiu o que? O órgão vitais. Né? Havia o que? Uma ameaça de morte para aquele povo. E não foi feito o quê? Nenhuma tentativa de recuperação. E se tivesse feito, né, seria uma tentativa inútil, pois não houve arrependimento do povo. Essa questão das feridas não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas, né, está querendo fazer referência ao quê? Ao povo que não se arrependeu. Né? Por que as feridas não foram exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas? Porque o povo não se arrependeu. Então, versículo 7 agora. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Então, irmãos, a partir daqui, Deus começa a decretar uma série de juízos contra Judá. Né? Ele está falando no presente, mas a profecia irá se cumprir também no futuro, né? Lá no exílio babilônico. Então, ele está falando aqui da devastação do território, né, em consequência da guerra. Né? Então, Isaías ele estava se referindo à invasão de Senaqueribe. E quando Judá ela foi devastada, somente Jerusalém foi poupada. Quando Senaqueribe invadiu o reino de Judá, somente a cidade de Jerusalém foi poupada. E o povo ele não queria ser dirigido por Deus de acordo com as suas leis, de acordo com a lei de Deus. Né? Assim, né, Deus entregou Judá aos invasores. Né? Aí, versículo 8 diz: A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Então, a filha de Sião aqui, né, é uma personificação de Jerusalém, né? Porque Jerusalém ela foi desolada, ela foi abandonada. Essas choças, né, e essas palhoças, elas eram construídas nas vinhas, né, nas hortas, para serem ocupadas temporariamente pelos colhedores, né, que depois elas eram abandonadas quando acabava a colheita.
Então, nós vimos aqui, então, que Sião é uma personificação de Jerusalém, né? Ela está sendo personificada como uma mulher, né? Quando a gente vai lá para Amós, o profeta Amós, ele se refere a Jerusalém como uma mulher, né? Lá em Amós 5:2 diz assim: Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Também Jeremias 4:31 diz: Pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante que estende as mãos, dizendo: Ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Então, mostrando aqui, então, que Jerusalém ela seria abandonada, né? Exatamente que por ter deixado, por ter abandonado, né, os propósitos de Deus. Versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, essa palavra Senhor dos Exércitos, né, é um título que Isaías usa muito, né? A gente vai ver muito esse título sendo usado por Isaías, né? É um dos títulos preferidos de Isaías. Então, toda a Judéia, né, com exceção de Jerusalém, ela caiu na mão dos inimigos, né? Apenas a capital ela permaneceu, né? Então, aparentemente em defesa, né, e em grave perigo, né? Mas se não fosse alguns sobreviventes, né, a nação de Judá teria sido, ela teria tido um fim igual a Sodoma e Gomorra, né? Então, irmãos, Deus então ele preservou um remanescente, né, um povo fiel a Deus, né? Por quê? Porque Deus ele é fiel à promessa que fez a Abraão, né? Então, para isso ele teria que preservar um remanescente, né? Agora, embora remanescentes, né, eles não foram livres do exílio, né? Eles foram levados para o exílio babilônico, né? E a gente vai perceber na palavra de Deus que Deus sempre preserva um remanescente, né? Na palavra de Deus diz que Deus reservou 7.000 remanescentes, né? Ou seja, 7.000 profetas que não dobraram diante de Baal, né? Lá no tempo de Elias. Quando nós vamos lá para Romanos, né? Capítulo 9, versículo 29, diz assim: Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, Paulo está falando aqui de um Israel segundo a carne que se salvaria, né? E vai haver um Israel segundo a carne que vai se salvar lá no reino milenar, né? Lá no estudo de Apocalipse nós vamos estar falando a respeito disso. Então, desculpa, Sodoma e Gomorra eram vistos como exemplo de corrupção, né? E essas cidades elas foram totalmente destruídas, né? Agora, falar que Jerusalém se tornou como essas cidades, né, é uma acusação muito forte, né, que estava sendo atribuída a Jerusalém, né? Então, irmãos, baseado nesse texto de Isaías, que nós temos o texto lá de Apocalipse, né, capítulo 11, versículo 8, que diz, né, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, esse versículo aqui, né, ele está lá no estudo de Apocalipse, está falando que a respeito das duas testemunhas, né, que foram, cadáveres dela foram deixados, né, estirados na praça da grande cidade, né? Continuando, né, Isaías 1:10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Então aqui, irmãos, Deus se dirige a Judá como governantes, né, como governantes de Sodoma e habitantes de Gomorra. Então a queda de Judá ela foi tão grande, né, que ela está sendo comparada aos inimigos de Deus, né? Nós sabemos que tanto Sodoma como Gomorra, né, foram inimigos de Deus, né? Aí o versículo 11 diz assim: De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos.
nem de cordeiros, nem de bodes. Então, Deus aqui começa a mostrar a reação de Deus, irmãos. Isaías, aliás, começa a mostrar a reação de Deus em face de que o povo estava fazendo, né? Quando nós vamos lá para Levítico 3, versículo 16, a palavra diz assim: E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações. Em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Então, isso aqui era o que mencionava a lei, né, acerca da gordura e do sangue, né? Então, a gente percebe aqui que a gordura e o sangue, eles eram do Senhor, né? Aí, o que o Senhor está dizendo aqui nessa passagem? O Senhor está dizendo que está farto, né, da gordura e do sangue. Porque o povo era rebelde, né? O povo era rebelde, mas eles adoravam no templo, né? Ofereciam sacrifícios. Mas era uma adoração hipócrita, né? É parecido, né? Mais ou menos parecido com o retrato da maioria da igreja nos dias atuais, né? A igreja dos dias atuais que adora a Deus, né? Muitas vezes, né, de uma forma hipócrita, né? Mais ou menos retratando, né, o que acontecia, né, nesses dias, né? Naqueles dias. Deus, então, ele se recusa, né, a aceitar o sacrifício deles e as ofertas, né? Quando a gente vai lá para 1 Samuel 15, 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Né? Então, irmãos, Deus aturava essas coisas, né? Mas não era da vontade dele. Né? Por quê? Porque o povo estava fazendo tudo aquilo ali, só que estava fazendo de uma forma mecânica. Né? Versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Então nós sabemos que o templo, né, ele era o local onde Deus se manifestava. Né? As pessoas vinham para ver a face de Deus. Né? Na realidade, ninguém via a face de Deus. Né? O único que podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Né? Mas o povo ele trazia com eles, que trazia uma grande quantidade de animais, né, que pisavam no recinto do templo. Né? Mas tudo aquilo tinha que perdido o significado. Então, isso que o versículo está querendo dizer. Né? Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Então, ele está se referindo exatamente aqui aos animais, né, que pisavam no recinto do templo, né, para serem sacrificados. Aí o versículo 13 diz: Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, irmãos, percebe aqui que Deus não está proibindo esse tipo de adoração, né? Mas ele está expressando um repúdio, né? Porque é a maneira como eles estão fazendo isso. Né? Então, ele está repudiando a maneira como o povo de Israel estava fazendo isso. Né? E aqui nós vemos que o profeta Isaías ele faz uma relação do complexo, né, sistema religioso dos judeus. Né? Então ele fala aqui dos ritos com incenso, né? Fala da observância dos dias especiais, como o da lua nova, né? Fala com relação às festas, né, a serem realizadas no primeiro dia do mês, por ocasião do aparecimento da lua. Né? Então ficavam pessoas ali para estarem observando, né, o aparecimento da lua no primeiro dia do mês. Né? Tinha a questão do sábado, né? Tinha a questão das convocações para para as assembleias, né, para a realização das festas, né? Ou seja, era convocado assembleias para a realização da festa da Páscoa, de Pentecostes, expiação, tabernáculos, né? Só que Deus estava descartando tudo isso, né? Por quê? Porque o significado havia se perdido, exatamente por causa do pecado do povo.
Aí o versículo 14 diz: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Então, festas de lua nova, né, ela ocorreu que no princípio de cada mês, né? Só que essas festas elas passaram a ser abominadas por Deus, né? Porque o povo ele não celebrava as festas por amor a Deus, né? E Deus aqui nessa passagem está ironizando, né, dizendo as vossas festas, né? Ou seja, não está falando as minhas festas, está falando as vossas festas, né? As festas eram deles, né, que eles faziam da forma como eles entendiam, né? E no versículo 15 diz: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então está mostrando aqui um gesto típico, né, deles, né, de estender as mãos para cima na esperança de receber algo de Deus, né? Só que eles cometem pecados de sangue, né? Porque os assassinatos e os atos de violência era muito comum lá no reino de Judá, né? Então, por isso que Deus não via com bons olhos as mãos estendidas deles, né? Porque eram mãos cheias de sangue, né? Eram mãos que oprimiam o povo. E Deus, então, ele não via com bons olhos, né, esse ato do povo de Deus de estender as mãos, né? Então, irmãos, nós vamos encerrar por aqui no versículo 15, né? Nós vamos fazer esse vídeo em duas partes, né? No próximo vídeo, né, nós vamos ver que Deus começa a mostrar a solução dessa situação, né? Então, nós mostramos até aqui uma situação caótica, né, vamos dizer assim, do povo de Israel, né? E nós vamos ver que a partir do versículo 16, então, Deus começa, então, a mostrar a solução, né, dessa situação. Amém, irmãos? Então, nós vamos fazer esse capítulo em duas partes, né? No próximo vídeo, nós vamos estar falando, nos próximos vídeos, né, nós vamos estar falando a respeito dessa continuação, né, continuação do capítulo 1, né? E vamos finalizar, então, o vídeo por aqui. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? E se por acaso há alguma dúvida, né, alguma observação, né, peço que vocês deixem aí nos comentários, né? Se você ainda não deixou o seu like, né, peço que você deixe aí o seu like, seu joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? Agradeço a você que ficou até o final do vídeo, né? E fiquem todos aí na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.